Ok, pessoal, aqui é Fernando Augusto quem fala. Bom, nessa videoaula eu vou explicar para você como recrutar pessoas pela internet. Eu vou compartilhar com vocês algumas informações, algumas histórias que aconteceram comigo, minha experiência nesse mercado online. Bom, basicamente eu tenho um histórico de recrutamento. O que significa recrutar pessoas? Recrutar pessoas significa agregar pessoas ao seu time, para você poder ampliar a sua equipe de marketing multinível. Então eu tenho um histórico bem interessante na área do recrutamento. Eu participei de várias empresas de marketing multinível e onde eu fui top recrutador em praticamente todas elas. A não ser algumas que eu não participei por muito tempo, não deu tempo de ser top recrutador. Então eu vou compartilhar com você o que basicamente me ajudou a recrutar pessoas pela internet. São conceitos e técnicas muito interessantes que você vai aprender nessa videoaula. Bom, na verdade, eu comecei o meu histórico de recrutamento. Eu recrutei em uma empresa 1.059 pessoas no período de 6 meses, que dá uma média bem alta aí, diária de pessoas sendo recrutadas por dia. Numa outra empresa eu recrutei 400 pessoas, totalizando em 2 contas 800 pessoas. E agora, na empresa que eu faço parte, que é a última empresa de marketing multinível que eu vou fazer, eu caí um pouco a média, eu recrutei 36 pessoas. Então isso que é interessante, a minha meta nessa empresa é chegar a recrutar 100 pessoas diretamente. Então assim, o que me fez recrutar tantas pessoas, essa última empresa que eu participo hoje, ela simplesmente, a maioria das pessoas elas não foram recrutadas exclusivamente pela internet. Foram pessoas mais de lista quente e tudo mais. Mas nas outras empresas não, nas outras empresas realmente foi chuvarada de cadastros de pessoas. Então, como que isso aconteceu efetivamente? De que maneira isso aconteceu? Esse recrutamento massivo pela internet, que talvez seja o que você esteja buscando nesse momento, fazer um recrutamento forte de pessoas pela internet, o que não desmerece ou decresce o mérito, ou tira o mérito de você recrutar pela sua lista quente, que hoje eu posso ver a nível de proporções, recrutar 1.049 pessoas em 6 meses, e 36 pessoas em 5 meses, em 4 meses na realidade. É um número bem pequeno, mas qualitativamente falando, em matéria de qualidade, realmente é bem diferente a lista quente. Bom, mas o que a gente vai falar hoje, o nosso negócio hoje não é lista quente. O nosso negócio hoje é como recrutar pessoas pela internet, o assunto desse vídeo. Bom, então, o que a gente precisa entender nesse conceito de recrutar pessoas pela internet é o que a gente chama de break-even point. O que significa isso? Traduzindo, seria o ponto de equilíbrio no seu negócio. O que basicamente isso significa? Bom, digamos que, por exemplo, você recrutou uma pessoa naquele mês para sua oportunidade de negócio, tá? E no mês seguinte, essa pessoa que você recrutou, ou essa uma pessoa do mês passado que você recrutou, digamos que você mantém o ritmo de uma pessoa por mês, tá? Digamos que uma pessoa saia do seu negócio. O que significa isso? Se uma pessoa entra e uma pessoa sai, você está no 0 a 0. Então, esse é o seu break-even point, é o seu ponto de equilíbrio, que seria o ponto de 0 a 0. Você recruta uma pessoa, mas sai uma pessoa, ou seja, você não constrói negócio, você fica ali no 0 a 0. Ou seja, é o mínimo que você tem que fazer para ficar no 0 a 0, para você não perder tempo e perder negócio. De que maneira que você estaria abaixo do break-even point, De que maneira? Simplesmente se você recrutasse uma pessoa a cada 2 meses, E se sai uma pessoa por mês, mas você recruta uma a cada 2 meses, o seu negócio está negativo, ou seja, está abaixo do break-even point. Então, o que você tem que saber fazer, na verdade, o break-even point, traduzindo, seria a linha limítrofe, a linha limite do seu negócio. Então, jamais esteja no break-even point, muito menos abaixo dele, porque o break-even point é realmente a linha de equilíbrio, a linha do limite. A gente precisa estar sempre acima do break-even point, Então, para que você cresça o seu negócio, você precisa descobrir qual é o seu break-even point, o seu ponto de equilíbrio, para que você recrute acima dessa média de pessoas. Então, qual é o parâmetro que você tem que ter? O parâmetro que você tem que ter é quantas pessoas ativas você tem no seu negócio.
quantas pessoas ativas você tem no seu negócio mês a mês. Então, por exemplo, abre o seu escritório virtual da empresa que você faz parte e se ela puder mostrar o número de pessoas ativas, né, no seu negócio, o que você precisa fazer? Você precisa ver mês a mês, né, se o número de pessoas ele sobe ou ele diminui. Se o número de pessoas ativas ele sobe mês a mês, significa que você está crescendo o negócio. Porém, se o número de pessoas ativas do seu negócio ele não cresce, né, puxa lá do mês retrasado, do mês passado e desse mês, né, até o final desse mês. Se o número ele não for crescente, você literalmente não está construindo o negócio. Você está simplesmente nadando, né? Por quê? Porque você não conhece o seu ponto de equilíbrio. Você precisa saber quantas pessoas você precisa recrutar por mês, tá? Para que o seu negócio cresça. Ou seja, se sai 5 pessoas se, por exemplo, 5 pessoas não ficam ativas no seu negócio, ou seja, saem do negócio naquele mês, você precisa saber que você precisa recrutar 6 pessoas para você não ficar no break-even point, não ficar no ponto de equilíbrio, ou seja, você ter um saldo de uma pessoa e com isso vai estar construindo que você tenha um saldo de uma pessoa positiva a mais a cada mês. Você vai estar construindo um negócio. Do contrário, você vai estar simplesmente trabalhando em vão, rasgando seu tempo, rasgando seu dinheiro. Você precisa construir negócio, tá? Então, uma coisa muito importante que eu anotei aqui nas minhas anotações é: você precisa saber que recrutar pessoas significa influenciar pessoas, né? Esse foi um conceito bastante interessante que eu interliguei, que literalmente é isso. Você parar para pensar, você só recruta aquelas pessoas na qual você influencia. Então, eu pergunto para você, lembra quais foram as últimas pessoas que você recrutou? De que maneira que você influenciou essas pessoas? Né? As últimas pessoas que você recrutou, como que você recrutou elas? Você influenciou elas de que maneira? Então, por exemplo, se era um amigo seu, né? Mas eu recrutei porque era um amigo meu. Beleza, o que você tem que fazer? Fazer mais amigos. Mas era um conhecido meu de faculdade. O que você tem que fazer? Fazer novos contatos e conhecidos de faculdade. Mas eu recrutei, era uma ex-namorada minha. O que você tem que fazer? Fazer mais ex-namoradas. Brincadeira, essa parte é brincadeira. Mas o que você precisa fazer é saber que as pessoas que você recrutou, você de alguma maneira você influenciou. Então você tem que voltar, né, nas pessoas que você recrutou e saber como que você influenciou elas e repetir esse processo, ok? Bom, outra coisa interessante, né? Recrutar, eu chamo também recrutar de criar relacionamento. Além de recrutar ser influenciar pessoas, como eu já falei, recrutar também significa criar relacionamento. Não está em ordem de importância, né, de relevância, de mais importante, não. Mas os dois são tão importantes quanto. Então, recrutar significa criar relacionamento, né? Então, assim, se você não tem um bom relacionamento com pessoas, dificilmente você vai recrutar pessoas. Então, se você não está recrutando pessoas, possivelmente você não está tendo um bom relacionamento com pessoas. É muito simples, ou um péssimo relacionamento, né? Eu, por exemplo, há 15 anos atrás, eu era uma pessoa que ficava cerca de 14 a 18 horas por dia na frente do computador, não tinha relacionamento nenhum com pessoas, né? Até eu conhecer a minha esposa. Então, eu conheci minha esposa, teve que ser pela internet, né? Porque eu não ia para outro lugar, então onde que eu ia conhecer uma menina, né? Então, eu conheci minha esposa pela internet, mas é claro que eu não fui casar com ela no dia seguinte. Eu tive que fazer o que com a minha esposa? Criar um relacionamento. Então, primeiro a gente foi no cinema, né? A gente ficou, como diz a gíria popular, depois a gente namorou, depois de não sei quantos meses a gente noivou, depois de não sei quantos anos a gente casou. Então, foi um processo. Assim é também com o seu prospecto. Não adianta você querer recrutar a pessoa, o seu prospecto, de maneira ali pela internet, direto, né? Ali oferecendo a oportunidade de cara ali para ele. Não, é um processo de criar relacionamento. É claro que não precisa ser um processo desse tanto tempo assim, né, de meses. Não, pode ser um processo de dias, de poucos dias, mas precisa ser criado um relacionamento, precisa ter a quebra do gelo. Mesma coisa em comparação, como eu falei, né, de você não vai conhecer uma menina e vai querer casar no dia seguinte. Não, você tem que construir um relacionamento, tá? Isso que é muito importante.
Então, não queira empurrar, né, a oportunidade de cara para o prospecto. Sempre pergunto para ele, né, como é que está a vida, né, como é que está o trabalho. Faça perguntas para ele, né, como é que está a vida, como é que está o trabalho, se ele tem planos para o futuro. E o mais importante, pergunte para ele se ele está com a mente aberta para novas oportunidades. Isso que é o mais importante. Por quê? Você concorda comigo que às vezes você vai recrutar pessoas, seja pela internet, e você vai falar com ele, o cara, exemplo, não sei, é um médico bem sucedido, né, e ganha muito bem, e ele está satisfeito com o que ele ganha e ele não está em busca de nenhuma outra oportunidade. Então adianta você ficar em cima dele, falando da oportunidade, se ele está satisfeito do jeito que ele está, mesmo que seja, talvez, por exemplo, a minha sogra, a professora de colégio público, né, a professora do município, e ganha mal, mas ela está satisfeita, ela está feliz, está satisfeita com aquilo que ela faz e ela não deseja uma outra oportunidade, né? Então a pergunta, acho que mais importante que você tem que fazer para o prospecto quando você for recrutar ele pela internet é se, primeiro, antes de tudo, né, quebrar o gelo, saber como está a vida, como está o trabalho, se ele tem planos para o futuro e se ele está aberto a novas oportunidades. Esse é o ponto-chave, é o ponto X da questão, tá? Aí sim, né, depois de você, não precisa ser tanto tempo, né, como um casamento, mas depois de alguns dias aí de conversa, né, ele vai estar mais apto para poder ouvir, né, o que você tem para ele ser recrutado, o que você tem para poder falar, né? E isso também é muito interessante porque o prospecto, quando você não vai de cara oferecer oportunidade de negócio, ele percebe que você não está desesperado, até inconscientemente ele percebe isso, que você não está desesperado para recrutá-lo, né? Mas sim você está fazendo ali como se não fosse necessário, ele realmente não é. A atitude que a gente sempre tem que ter é que você vai chegar ao topo da sua empresa, da sua oportunidade de negócio com ele ou sem ele. Mas é claro, você vai estar dando a oportunidade para ele conhecer uma grandiosa oportunidade. Mas para isso você precisa perguntar para ele quais são os planos de quebrar o gelo, quais são os planos dele para o futuro, como é que está a vida dele, como é que está o trabalho dele, ele vai falar as insatisfações dele. E aí sim você pergunta se ele tem a mente aberta para outras oportunidades, para você poder inserir aí, né, a sua oportunidade de negócio, tá? Use as redes sociais de maneira correta, isso é muito importante, né? Não fique enchendo lá o seu Facebook, né, com textos de recrutamentos boçais, né, e achando que pessoas vão se cadastrar, vão se recrutar por ele, né? Pelo amor de Deus, jamais faça isso, né? Pelo menos faça de uma maneira mais aceitável, né? Que é uma maneira assim, por exemplo, Fernando, eu sei que você é uma pessoa que gosta de marketing e eu sei que você é uma pessoa que entende desse assunto. Você poderia me dar a sua opinião sobre a empresa X? Né? É uma maneira aí, menos pior, digamos assim, que também pode ser inserida. Porém, né, eu volto a dizer que recrutar tem a ver com criar relacionamento com pessoas. Isso, acima de tudo, tem a ver com influenciar pessoas e também a ver com criar relacionamento com pessoas. A gente recruta pessoas, a gente não recruta poste, a gente não recruta cachorro, a gente não recruta parede, a gente recruta pessoas. Então, para recrutar pessoas de melhor maneira, né, de uma maneira efetiva, você precisa criar relacionamento com pessoas. Isso que é muito bacana. Tá? E outra coisa importante também, né, essas 36 pessoas que eu recrutei no período de 3 a 4 meses, nessa última empresa que eu participo, foram muito menos pessoas do que eu estou acostumado com recrutar, porém com mais qualidade, né? E isso me fez atingir um patamar elevado, um patamar de elite dentro dessa empresa, porque eu influenciei essas pessoas, né, e eu criei relacionamento com essas pessoas. Então isso que é muito importante. Olha que não foram muitas pessoas, foram 34 ou 36 pessoas aproximadamente, e me permitiu chegar aí num patamar elevadíssimo dentro da empresa. Então é bem bacana que você não precisa de recrutar 1000 pessoas assim como eu recrutei, mas você precisa de poucas pessoas sérias e pessoas que vão duplicar aquilo que você vai ensinar para elas. Isso que é muito, muito bacana, tá? Então, como eu falei, né, ter um bom relacionamento com as pessoas é muito importante, né? E outra coisa interessante da internet, né, você esquenta esse contato. Da internet você
convida a pessoa para fazer um bate-papo via Skype, para fazer um bate-papo ali online, né, para a pessoa ver ali a sua face, ver o seu rosto e criar, aumentar esse relacionamento, né? Como é que você vai querer casar com uma pessoa se você só vê ela pela internet? Não tem como, né? Você tem que criar um relacionamento, né? Então isso que é muito importante. E aprenda a ser uma pessoa sociável, né? Se você é um bicho do mato, você precisa mudar. Eu era um bicho do mato, eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa totalmente introvertida, né? E eu tive que mudar, como eu queria conquistar minha esposa, na época eu queria... Eu tive que mudar, eu tinha que sair dali. Então eu não dançava, eu tive que aprender a dançar para poder sair com ela, né? Eu tive que aprender, a ser uma pessoa menos tímida para poder saber falar com ela, né? Então foram barreiras que a gente foi quebrando, e o que eu aprendi na minha vida é que você, nós não somos uma árvore, né? Ou seja, a gente não está fixo no lugar, a gente pode mudar. Então isso que é muito bacana, você saber se você é uma pessoa introvertida, tímida, para você criar relacionamento com pessoas, você tem que mudar isso. Lembre-se, você não é uma árvore, você pode mudar, basta querer, é simplesmente uma questão de decisão, tá bom? E agora, para finalizar, eu gostaria de saber, né, de você, quais são as suas dúvidas e qual é a sua maior dificuldade dentro desse mercado do multinível, né? Em relação a recrutamento, retenção de pessoas, de grupo, enfim, qual que é a sua maior dificuldade, tá, nesse mercado do multinível? Escreva aqui abaixo desse vídeo, nos comentários desse vídeo, e coloque que eu vou tentar responder um por um, e vou tentar fazer um próximo vídeo explicando, né, e pegando essas dificuldades que você tenha, para que com certeza isso possa te ajudar. E uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras planeje o seu trabalho e trabalhe no seu planejamento. Siga essa ordem que com certeza você vai ter sucesso recrutando pessoas pela internet. Eu sou o Fernando Augusto, um grande abraço, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço e ajude outras pessoas também. Tchau, tchau.